not okay. I look into your eyes and see you fade away. Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Daiane, para quem não me conhece, e hoje eu quero contar para vocês um pouquinho como que eu consegui o meu emprego aqui em Portugal. Mas antes da gente começar, aproveita e já deixa aquela curtida, comentário, compartilha com os amigos esse vídeo. Nos ajude aí, não custa nada, é rapidinho, por favor. Tá bom? Então vamos lá. Como vocês sabem, nós viemos, né, meu marido e eu viemos com um visto de procura de trabalho. Então quando a gente vem com esse visto, ele tem um prazo, né, ele tem um prazo de 4 meses do dia que ele chega na sua residência. Ele vem com a data, né, que foi emitido lá no consulado, e você tem até 4 meses para conseguir um emprego, podendo prorrogar por mais 2, né. Então assim que a gente chegou aqui em Portugal, nós tivemos ajuda de alguns amigos, né, que aqui já estavam, que nos orientou a nos inscreverem nas agências de emprego, né. Então, primeiro a gente já chegou aqui com o nosso NIS, que a gente tinha feito online, que infelizmente hoje já não é mais possível fazer assim. E aí a gente já foi tirar o nosso NIF, né, que para procurar emprego tem que ter esses 2 documentos, né, o NIS e o NIF. Então, após a gente tirar o nosso NIF, nós fomos nas agências fazer nossas inscrições. Então, muitas agências ainda davam um papel para você preencher ficha lá mesmo, e outras já pediam para você se cadastrar online. Então, nós fomos em diversas agências. Eu posso deixar o nome delas aqui, o link para vocês. É muito útil, gente. O meu marido mesmo conseguiu o emprego dele através de uma dessas agências. Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, uma das mais fortes, assim, vamos dizer, a Kelly, Randstad, a Deco. Então, eu vou deixar aqui para vocês no link da descrição todas as agências que vocês podem se cadastrar e filtrar lá vagas do interesse de vocês, tá bem? Então a gente fez um tour assim que chegou, né, pelo centro ali onde tinha essas agências, deixamos os nossos cadastros, mas não foi através da agência que eu consegui hoje o meu trabalho. Hoje eu trabalho na área da restauração. Eu trabalho em uma pastelaria, né, uma padaria. Aqui pastelaria seria confeitaria no Brasil. Então eu trabalho numa padaria e pastelaria, né? E como é que eu fiz isso? Eu comecei a distribuir currículo pelo bairro mesmo onde eu moro. Só que primeiro, gente, eu tinha conseguido um emprego através de uma indicação, né, de uma amiga, também numa padaria, e eu fiz um teste no primeiro dia. Só que como que funcionou? Foi o filho do dono, né, que me recebeu, me deu essa oportunidade. Ele foi muito gentil no meu primeiro dia de trabalho. Ele me mostrou o sistema, como que ia funcionar. Ele queria uma pessoa ali pro caixa, né, para ficar no computador, ficar ali no telefone recebendo as encomendas. E ele achou que eu era essa pessoa, né, para isso. Então ele estava me treinando, me mostrando como que funcionava o sistema da padaria, o atendimento ali, tudo certinho. Só que ele precisou se ausentar na tarde, e nisso que ele foi embora veio o pai dele, né? Então quando o pai dele chegou, o pai dele um senhor um senhor mais velhinho, assim, eu não tive uma boa experiência com ele. Ele foi muito mal educado, ele era muito grosseiro, não só comigo por ser novata. O jeito dele tratar as funcionárias era muito grosseiro, o jeito de falar. Desde o início eu falei que eu nunca tinha trabalhado nessa área, e ele mandava eu tirar um café, e quando eu fui tentar tirar um café com manípulo, ele falou: se você derramar uma grama de pó, o café não é o mesmo, e começava a gritar, sabe? E não foi para esse tipo de situações que a gente vem para Portugal. A gente vem, lógico, em busca de uma qualidade de vida, né, de melhorar, né, e eu não vim desse tipo de trabalho. Então eu me senti muito mal. Então eu completei o meu turno. Eles tinham me dado o horário das 2 às 10, que era bem puxado, assim, era um horário ruim, né, mas como era o primeiro emprego, eu precisava trabalhar. Eu aceitei, mas quando chegou em casa, gente, eu desabei. Quando eu vi meu marido, eu falei assim, que se fosse esse tipo de trabalho, não o tipo de trabalho, mas se
se eu tivesse que trabalhar com esse tipo de pessoas, né, que maltratam, que xingam, que gritam, eu ia voltar, porque eu não vim aqui pra isso, né. Mas ele falou que não era pra eu voltar pra esse trabalho e eu não voltei, né. Mandei uma mensagem pro rapaz que me contratou, que foi muito gentil, expliquei que eu não voltaria. Ele perguntou por quê, se aconteceu alguma coisa, eu expliquei pra ele o que aconteceu, agradeci e não voltei. Nisso eu comecei a distribuir currículos, como eu falei no início, no meu bairro mesmo, né. Em lojas de calçados, lojas de roupa, lojinha China, né, de como se fosse um 1,99, enfim. E aí eu entrei nessa pastelaria que eu trabalho. E, sem saber, eu acabei perguntando diretamente ao dono se eles estavam contratando, se ele aceitava o meu currículo. E ali na mesma hora ele já me chamou, a gente sentou numa mesinha lá, ele já conversou comigo e falou assim se eu já não queria começar no dia seguinte. E eu super aceitei, falei, claro, né? Eu expliquei a minha situação, como que eu tinha vindo pra cá, o tipo de visto que eu tinha. Ele falou que tava tudo tranquilo, que não tinha problema, que eu já poderia começar a trabalhar no dia seguinte. E se eu gostasse, eu poderia continuar, né? Só que nesse meio tempo, gente, eu também tinha conseguido uma entrevista para trabalhar numa fábrica. E aí eu tava em dúvida, né, se eu fazia essa entrevista ou não. E eu fui muito sincera com o meu patrão, né? Então eu cheguei no dia seguinte, trabalhei, só que eu também acabei falando com ele que eu tinha essa outra entrevista. E ele também, assim, eu falei pra ele que desde o início eu queria ser sincera com ele também foi sincero comigo. E acabou que eu fui nessa entrevista, ele autorizou eu fazer essa entrevista, mas ele falou assim que queria que eu tomasse uma decisão, né? Que ele não poderia, ele queria contar com uma pessoa que realmente quisesse ficar lá, né? E aí eu acabei fazendo a entrevista. Só que a entrevista teria várias e várias etapas, e como eu precisava trabalhar, então eu acabei deixando para lá a entrevista, as entrevistas na fábrica e fiquei nessa pastelaria. Então eu consegui esse meu emprego hoje, entregando na porta mesmo da pastelaria, né? Conversei com o meu próprio patrão na hora e ele me contratou ali na hora, né? Acabei dando um pouquinho de sorte, porque muita gente entra lá hoje, né? Que eu acabo recebendo os currículos e às vezes ele chama, às vezes não. Então, ali no período que eu tava também, era um período já na época turística, né? Que eu cheguei aqui no finalzinho de maio. Então, ali para maio, junho, já começa a ter muita gente aqui. Então, ele já realmente estava precisando de uma pessoa extra ali pro apoio do verão. E assim eu fui contratada, gente. Só que aqui em Portugal tem uns tipos de trabalho, né? Tem de contrato, né? Na verdade, tem um contrato que é o comum, seu contrato temporário, né? Que eles podem renovar até 2 anos. A partir de 2 anos, você tem que ser efetivo na empresa, né? E o meu contrato já foi direto sem termo, então eu já sou efetiva ali e muita gente ali é meio que temporário. Então eu já também tive essa sorte de já pegar um contrato sem termo, né? Um contrato registrado logo no início que me ajudou muito, né? Aqui em Portugal. Então, assim, basicamente as minhas tarefas são de balcão, né? Atender caixa, atender ali na parte da padaria, na parte de vender, a vitrine toda, né? De vender doces, pães, né? Preparar café, fazer na área da preparação, torradas, pães, enfim. Então, basicamente, eu fico mais dentro do balcão mesmo do que servindo mesa. Se precisar servir mesa, eu sirvo também, mas eu fico mais dentro, né? Então tem outras pessoas ali que acabam servindo mesa e eu fico ali dentro, mas recebendo pagamentos, atendendo a parte de pães, enfim. E assim, para mim essa experiência, né, tirando a parte da primeira, quando eu tive essa primeira experiência, eu fiquei um pouco receosa de entrar na hora da restauração por esse tipo de tratamento, né? Mas como eu precisava, eu falei, vou encarar mais uma vez, né? Se não for isso, se eu for maltratada de novo, eu saio, procuro outra coisa. Mas felizmente eu fui muito bem recebida, eu fui muito bem tratada. Tem outros brasileiros que trabalham ali comigo, é um ambiente muito tranquilo de se trabalhar. No verão tem um movimento muito grande, né? Porque é na praia, então assim, é muito trabalho. Mas o meu horário é muito bom, gente. Então hoje eu faço o horário das 6h30 às 2h30. Então eu abro a padaria, né? E saio às 2h30. Então eu consegui um horário muito bom, muito flexível, que dá para aproveitar o resto do dia.
E é isso, foi assim que eu consegui. Mas eu deixo aqui como recomendação para vocês se cadastrarem nas agências de emprego, hoje mais online. E se vocês quiserem fazer porta a porta nas empresas, preencherem fichas, mas hoje basicamente, principalmente as fábricas, eles pegam pelas agências, que foi assim que meu marido conseguiu. Eu vou trazê-lo em outro vídeo para ele explicar como ele conseguiu, o que que ele fez, como foi a entrevista, se teve teste, se não teve, qual é o horário que ele faz, tá bom, gente? E é isso, muito obrigada por ter me ouvido, por ter me assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!